dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 253, e nós estamos meditando sobre o amor, pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, reavivando este amor, essa expectativa nos corações dos nossos irmãos e dos cristãos, dos santos dos últimos dias, ou os santos de todos os dias. Estamos concluindo hoje, então, a segunda carta de Pedro, falando exatamente, então, sobre este tema, finalizando, como que o crente deve esperar, então, a vinda do Senhor. Hoje nós temos um dia, ele está bastante nuvens, então não sei o que vai ser, se haverá chuva, se vamos ter um dia de sol, mas nós vamos dar continuidade então ao nosso estudo e eu vou fazer a leitura dos versículos 15 a 18 do capítulo 3, que diz assim: E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, as quais há certas coisas difíceis de se entender, que os ignorantes e os instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a sua própria condenação. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que seja arrastado pelo erro desses insubordinados e descaiais da vossa própria firmeza e fé. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Os cristãos estão aqui, estão sendo chamados a esperar pelo dia eterno, pelo dia de Deus, nesses versículos. No versículo 15 nós temos: e tende por salvação a longanimidade do Senhor. Sua demora em julgar, este mundo tem como objetivo dar às pessoas uma ampla oportunidade para receber a salvação. E ao considerarmos, como já vimos, a perversidade humana que se multiplica, nós nos perguntamos como o Senhor ainda pode adiar a sua vinda. E é aí que nós vemos então a longanimidade do Senhor, ou seja, o seu longo ânimo, extraordinária, esta longanimidade do Senhor. O motivo então desse longo ânimo do nosso Senhor é o desejo que ele tem que todos os ímpios, todos aqueles que não o conhecem, que não o reconhecem, deixem os seus caminhos de perversidade e sejam salvos da condenação eterna. Esta palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ela tem um início, ela tem um meio, mas ela tem também um fim. Como igualmente o nosso amado irmão Paulo, ele fala, falando então de Paulo, assim como o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhes foi dada. Aqui Pedro então está citando, observando então coisas importantes que nós podemos ver a respeito então de Paulo, do apóstolo Paulo. Por que que ele então faz alusão, ao apóstolo Paulo no final da sua carta? Em primeiro lugar, Pedro se refere a Paulo como nosso amado irmão. Com certeza, então, Pedro aceitou a repreensão que recebeu do apóstolo Paulo uma vez na Antioquia. Ele foi repreendido publicamente por não estar sendo verdadeiro em algumas questões lá, e então Paulo lhe repreendeu. Aqui nós vemos então Pedro reconhecendo com humildade a repreensão. Isso serve para todos nós
nós devemos ser capazes também de aceitar a correção sem nenhum tipo de ressentimento, né? Todo rebelde, todo aquele que não aceita a repreensão, ele fica ressentido e magoado. Mas a palavra de Deus, ela é tão preciosa, Deus fala, eu amo e repreendo eu repreendo e castigo aquele a que eu amo e aquele a quem eu chamo de filho. E muitos não aceitam a repreensão e a correção. Mas aqui Pedro, humildemente, né, ele está reconhecendo o valor da repreensão que ele recebeu do apóstolo Paulo. A segunda coisa importante aqui que nós podemos reconhecer, porque ele faz alusão a Paulo, é ele estar então dizendo que Paulo recebeu a sabedoria divina para escrever as suas cartas, ou seja, ele considerava os escritos do apóstolo Paulo divinamente, então, inspirados por Deus. E a terceira alusão, então, os leitores de Pedro, de alguma forma, haviam lido, então, uma ou mais epístolas do apóstolo Paulo. Mas qual das cartas, então, de Paulo afirma que a longanimidade do nosso Senhor é salvação? Então, Pedro cita, né, uma carta de Paulo lá em Romanos, capítulo 2, versículo 4, nos diz assim: ou desprezais a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Então, aqui, Pedro então usa exatamente isso, que a longanimidade, o longo ânimo do Senhor, ele tem um objetivo, que todos cheguem ao arrependimento. No versículo 16, nós temos aqui, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para sua própria destruição. Então, Pedro diz que em todas as suas epístolas, referindo-se então a Paulo, né, falou das grandes verdades sobre as quais ele mesmo, Pedro, discorre em suas duas cartas. A primeira carta de Pedro e a segunda carta de Pedro. Então, tem os assuntos que Paulo também discorreu em suas cartas para as igrejas. Verdades, quais seriam então? Verdades como o novo nascimento, como a divindade de Cristo, como o seu sofrimento injusto, como um homem, né, sem pecado, a sua morte substitutiva, a sua ressurreição, a sua ascensão, a sua segunda vinda, o dia do Senhor e o estado eterno. Então, eles discorreram sobre os mesmos. Então, essas verdades, elas precisam ser aceitas pela fé. Elas precisam ser acolhidas em nosso coração pela fé e não serem deturpadas pelos ignorantes e também pelos escarnecedores. Aqui Pedro está colocando, então, os escritos do apóstolo Paulo no mesmo nível que as demais escrituras, ou seja, do Antigo ou do Novo Testamento, que já foram escritas a respeito, então, desses assuntos que nós discorremos nesta carta. Eles reconhecem, então, ele está aqui reconhecendo que as epístolas paulinas faziam parte das escrituras sagradas, inspiradas, né? A conclusão, então, que Pedro conclama aqui nessa carta os cristãos a permanecerem atentos para o perigo do erro, seguindo, né, os falsos mestres que nós falamos e as doutrinas estranhas que estão contrárias, deturpadas. Eles imitam, né? Então, essas pessoas, eles usam, né, as suas doutrinas, eles até imitam a verdade e a corrompem. Por isso, todo cristão dos últimos dias devem ficar atentos de sobreaviso. Principalmente os crentes, os crédulos, né? Podem ser facilmente encantados pelas novas doutrinas, com esses erros, como diz aqui Pedro, dos insubordinados, e acabarem perdendo o equilíbrio
espiritual e muitas vezes alguns até naufragam na fé. Pedro ensina que o progresso contínuo nas coisas de Deus nos guarda do perigo de sermos enganados então pelos falsos mestres. Ele fala que precisa então haver um crescimento e ele fala de dois aspectos importantes no crescimento. Então, crescer na graça e no conhecimento. A graça é a demonstração prática do fruto do Espírito. A graça é isso, né? É a demonstração prática do fruto do Espírito. Não é um acúmulo de conhecimento, mas é crescer na graça, é crescer assemelhando-se cada vez mais com o nosso Senhor. Fomos feitos à imagem e à sua semelhança. E o Espírito Santo está fazendo uma obra maravilhosa, nos conformando, nos assemelhando ao Senhor Jesus Cristo. Então aqui ele fala a respeito disso. Mas e o conhecimento? O conhecimento então se refere à proximidade com o Senhor por meio da sua palavra. Crescer no conhecimento também significa estudar a palavra, significa sujeitar cada vez mais a palavra de Deus, as suas obras e os seus caminhos e o seu caminho. E Pedro então termina esta carta com uma exortação aos santos dos últimos dias. Ele diz assim: um ponto culminante na vida de um cristão, qual deve ser? Deve ser a glória do Salvador. Daí ele fala então, essa doxologia que é muito conhecida por todos. A ele a glória. A ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. E este é o motivo então da nossa existência. Estamos aqui. Duas coisas importantes. Estamos aqui para decidir aonde vamos passar a nossa eternidade. Se vamos passar a nossa eternidade como seres eternos, eternamente na presença de Deus, ou eternamente separados de Deus. O que a Bíblia diz? Céu e inferno. O inferno é viver eternamente separado de Deus. O céu é viver eternamente na presença do nosso Deus. Então esse é o motivo da nossa existência, decidir aonde vamos passar a nossa eternidade e vivemos cada dia do nosso dia para a glória de Deus. Que possamos então viver nessa ardente expectativa da vinda do Senhor, vivendo cada dia para a sua glória. Que Deus abençoe você. Obrigado por estar conosco no nosso canal, de estar participando, estudando conosco. Obrigado pelos feedbacks. Que Deus abençoe você. E amanhã nós voltamos com o nosso devocional, então, florescer. Até lá.